mas de facto foi isso que Darwin fez 5 anos. Numa carta que ele envia ao capitão do navio, Fitzroy, diz: a minha segunda vida tem início neste momento, que considero como um dia de nascimento para o resto da minha existência. E em julho de 1837 pega no seu primeiro livro de apontamentos e nos 20 anos seguintes trabalha intensivamente na sua obra e na sua teoria da origem das espécies. Voltemos apenas um pouco atrás a Lamarck. Segundo a teoria de Lamarck, os organismos não foram criados assim, já adaptados ao ambiente em que cada um vive, exemplo extraordinário de momento que tudo prevê e organiza, sendo antes o resultado de uma ação do ambiente que os foi transformando e os foi adaptando às suas exigências. Não são assim filhos diretos do Criador, nascidos para dominar a matéria bruta, mas sim filhos dessa mesma matéria e que esforçadamente procuram adaptar-se às instáveis condições do ambiente. Cai assim por terra o conceito do admirável desígnio pré-ordenado e da superioridade do vivo sobre a matéria inanimada. Juntemos a esta teoria de Lamarck aquilo que 3 séculos antes Copérnico tinha demonstrado, e que era que a Terra não era o centro do universo, e que for hostilizado pelas autoridades religiosas que consideraram que iria subverter a ordem instituída. Ora bem, as teorias da evolução completam esta subversão afirmando, de forma perentória, que o homem não é de facto a imagem do seu Criador destinado a dominar o mundo. Caiu assim não apenas uma determinada representação do mundo externo, mas são também abaladas as bases de uma certa estrutura social, de uma moral e de costumes bem radicados no pensamento e no coração dos homens. O clique final dá-se em 1838, quando Darwin toma contacto com a obra de Malthus. E diz ele na altura: encontrava-me na disposição mental exata para avaliar a luta pela existência à qual todos os seres vivos se submetem, e de imediato me ocorreu a ideia que em tais condições as variações vantajosas tendem-se a ser conservadas e as desagradáveis a serem destruídas. O resultado pode ser a formação de espécies diferentes. Em 1851, claro, há pouco disse que foi em 1857, mas penso que foi em 1851, ele recebe de um correspondente seu, Alfred Wallace, um jovem naturalista, um ensaio com o título sobre a tendência das variedades de se separarem indefinidamente do tipo original. Embora este ensaio ainda não propusesse o tal famoso conceito de seleção natural, enfatizava já uma divergência evolutiva entre as espécies e as suas similares. E nesse sentido era essencialmente o mesmo que Darwin tinha vindo a estudar ao longo dos últimos 20 anos. Tanto que Darwin escreveu de imediato a Charles Lyell, dizendo ele não poderia ter feito um pequeno resumo melhor, até os seus termos constam agora nos títulos dos 2 capítulos. E era, portanto, o momento de concluir. Redimensionou e sistematizou o seu trabalho. Eu próprio diria que, se não tivesse sido este ensaio de Wallace, a sua obra seria para 4 ou 5 volumes. Acabou por se resumir a um único volume. E que foi publicado em novembro de 1859 com o título de, não sabemos, Sobre a origem das espécies por obra da seleção natural. Se aqui pode existir alguma suspeita que Darwin se tivesse tentado antecipar a publicação por parte de Wallace de um estudo semelhante, ele próprio e o Wallace também desmentiram ou não deixaram que esse boato se propagasse. O próprio Darwin dizia nunca se ter preocupado muito com o facto de ser atribuído maior originalidade a ele ou a Wallace. Na prática, dizia ele que o trabalho de Wallace foi como uma faísca antes de um grande incêndio. E as relações entre os dois sempre foram excelentes, de tal modo que foi Wallace que cunhou o termo darwinismo, num livro que publicou em 1889, precisamente com este título.
Nas obras que se seguiram à origem das espécies, o Darwin examina mais profundamente e mais em pormenor alguns argumentos que nessa obra eram apenas superficialmente referidos, nomeadamente a questão da origem do homem e a teoria da seleção sexual. Embora o final da sua vida tivesse sido, grande parte da sua atividade foi a cuidar das edições seguintes da sua obra maior, portanto, a origem das espécies, procurando responder a todas as críticas, e que nós sabemos foram inúmeras, que lhe tinham sido dirigidas. Em particular, há uma crítica que ele tentou sempre escamotear, tentou sempre fugir dessa discussão, e que tinha a ver com a questão do significado da palavra acaso. Ainda hoje, a palavra acaso faz muita confusão quando se fala da seleção natural. Ainda hoje faz. Repare-se que acaso, no âmbito da teoria da seleção natural, não significa a ausência de causas. Significa antes que a causa de cada facto singular não é identificada. Ou seja, em resumo, não se pode fazer apelo a uma única causa, mas a inúmeras causas examinadas em conjunto. Para finalizar, as discussões criadas pelas implicações sociais, filosóficas e religiosas da teoria da evolução não o deixavam indiferente, mas também não o preocupavam muito. Darwin não foi um polemista, não entrou em confronto muito exacerbado com os seus críticos. Ele era essencialmente um homem de ciência e continuou um homem de ciência. Na sua autobiografia ficámos a saber que, sendo crente e praticante quando embarcou no Beagle, começou depois a duvidar da verdade absoluta do Antigo Testamento e terminou até afirmando que este não é mais verdadeiro do que o livro sagrado dos hindus. Acabou por se definir como agnóstico. Este termo tinha sido criado pelo seu amigo Thomas Huxley. Pretendia Huxley negar ao pensamento humano a capacidade de ir para além da consciência da realidade. E Darwin situou-se precisamente neste patamar. Um facto curioso, muitas lutas e polémicas religiosas depois, em 1882 morreu, mas senhor de uma tal reputação que foi a própria Igreja Anglicana que, a título de homenagem póstuma, permitiu que ele fosse sepultado na abadia de Westminster. A um homem que havia chegado à conclusão que o Velho Testamento, e cito, pela sua narrativa tão ostensivamente falsa, pela sua atribuição a Deus de sentimentos de um tirano vingativo, não merecia mais fé que o Velho Testamento. Não acreditava em milagres, duvidava dos Evangelhos e não aceitava a religião cristã enquanto verdade revelada. Eu termino com uma citação relativamente longa, peço desculpa por isso, de Charles Darwin. Hoje, após a descoberta das leis da seleção natural, cai o velho argumento de um desígnio da natureza. Não se pode mais sustentar, por exemplo, que a charneira perfeita de uma concha bivalve deva ter sido idealizada por um ser inteligente, tal como a charneira de uma porta de uma casa. Um plano que regula a variabilidade dos seres humanos e a ação da seleção natural não é mais evidente que um desígnio que predisponha qual a direção do vento. Tudo o que existe na natureza é o resultado de leis determinadas. Mesmo prescindindo das infinitas e maravilhosas adaptações que constantemente observamos, podemos nos perguntar qual a explicação para a harmonia e o bom fim de todas as coisas do mundo. Alguns autores, profundamente impressionados pelos profundos sofrimentos existentes no mundo, questionam-se se entre todos os seres sensíveis será maior a dor ou a felicidade, ou se o mundo, no seu conjunto, será bom ou mau. Eu creio, decididamente, que prevaleça a felicidade, se bem que seja difícil demonstrá-la. Se for verdadeira, esta conclusão está de acordo com os resultados previsíveis da seleção natural. Quanto à imortalidade, parece-me que nada possa demonstrar a força quase instintiva desta crença. Para aqueles que, como eu, acreditam que num futuro longínquo o homem será uma criatura muito mais perfeita do que é hoje, é intolerável a ideia de que este, e tal como eu, todos os seres sensíveis,
estejam condenados à total liquidação depois de um tão longo e contínuo progresso. Esta citação deixo-a para que